O FIA em Foco de hoje é o RECT 11. Eu vou trazer para vocês dois fatores que, na minha opinião, foram os que levaram esse fundo à ruína. Eu trouxe aqui o trecho de uma live lá no Clique Invest, o canal do Nod. Ele entrevistou o Moise, que é o gestor desse fundo. Ela é um pouquinho antiga, mas os dois pontos que eu quero comentar não mudaram, são os mesmos, e eu gostaria de mostrar o próprio gestor falando sobre isso. Então, o fundo começou em maio, junho de 2019, né? Quando idealizamos o fundo de lajes corporativas, nós tínhamos a opção de escolher áreas mais óbvias, ou áreas alternativas, né? Hã, mas sempre com a qualidade A, duplo A, triplo A, quer dizer, quando você compra um imóvel duplo A, triplo A numa região alternativa, o custo de construção dele é semelhante ao imóvel que está nas regiões mais óbvias. Então, quando você compra algo fora das regiões óbvias, você e da mesma qualidade, você está pagando o mesmo, custo, ou você tem o mesmo custo de reposição do tijolo e da construção. Entretanto, o que diferencia é o terreno e as outorgas onerosas. Ele fala aqui sobre a tese desse fundo imobiliário. Ao invés de escolherem regiões prime, mesmo sendo do segmento de lajes corporativas, eles optaram por ter imóveis em regiões alternativas. No mundo dos negócios, não é segredo para ninguém que o mais importante é o networking, ou seja, é aquela rede de contatos que você tem. Você conhece alguém que conhece outro alguém que conhece outro alguém. Uma vez eu vi um vídeo aqui no YouTube de um cara que foi lá na Faria Lima e ele entrevistou as pessoas que trabalhavam lá e perguntou: olha, qual é a parte mais importante? Por que você trabalha aqui? E todo mundo respondeu: o networking, porque os mais influentes estão todos centralizados em alguma região, que nesse caso é São Paulo. Eu trouxe para a gente ver um relatório, ele é da Cushman e Wakefield. Eles trouxeram para a gente as regiões CBD de São Paulo. Esse relatório é do primeiro trimestre de 2025, é o mais recente que a gente tem. E eu só queria mostrar mesmo quais são essas regiões. Então, é a Chucre Zaidan, a Faria Lima, JK, Berine, Pinheiros, Paulista, Vila Olímpia, Chácara Santo Antônio. Eu já vi outro site que nem considera a Chácara Santo Antônio, também não considera Moema, mas, por exemplo, Marginal Pinheiros, Itaim Bimbim, Jardins, Rebouças, são todas regiões mais prime. O pessoal dos negócios, eles se concentram nessa região. E quais são as regiões onde esse fundo tem imóveis? Eles têm imóveis no Rio de Janeiro, e a gente sabe que o Rio de Janeiro não é bom para o setor de lajes corporativas. Tem em São Paulo também, mas é em Alphaville, que não é, a gente acabou de ver que não está entre as regiões CBD de São Paulo. Tem no Paraná, Santos, Brasília. Então, o fundo optou por ter imóveis em regiões mais afastadas que dificultam o networking entre as empresas, entre os empresários ali, né? E por que que eles optaram por regiões secundárias? Eu separei um outro trecho da live também. Então, na época que nós começamos o fundo, os imóveis nas regiões mais óbvias estavam na faixa de R$ 20.000 o metro quadrado. E nas regiões alternativas, na faixa de R$ 10.000 o metro quadrado, né? E o uso de um imóvel de lajes corporativas ou imóvel de renda é quanto ele pode gerar de renda, com a capacidade de gerar retorno, né? Então, nós optamos por pagar R$ 10.000 o metro quadrado, ao invés de R$ 20.000 o metro quadrado. Dessa forma, comprando mais barato, nós acreditávamos que teríamos ativos mais resilientes, né? E nessas regiões, o cap rate, que é o aluguel por metro quadrado dividido pelo preço de aquisição, era mais alto também. Então, nas regiões óbvias, era na faixa de 6, 6,5% ao ano, os cap rates, e aonde nós estávamos comprando, nós estávamos comprando na faixa de 10, 11% ao ano de cap rate. Então, nós tínhamos não só um valor menor, de custo de aquisição por metro quadrado, mas também um retorno maior sobre o nosso dinheiro. Então, essa foi a decisão. A gente prefere pagar 10.000 em vez de 20.000 e receber 10, 11% ao ano ao invés de 6,5, 7, né? Então, essa. Aqui ele explica o porquê eles optaram por essa tese de investir em regiões
mais alternativas, para não dizer ruins, né? Para ganhar mais, ou seja, um pouquinho de ganância aí. O cap rate baixo, às vezes não é ruim. O que é o cap rate? O cap rate você simplesmente pega todas as receitas daquele imóvel, proveniente daquele imóvel, subtrai as despesas e divide esse valor pelo investimento que você fez naquele imóvel. Como ele falou, os fundos costumam negociar a caps de 6%. O que pode significar um cap mais baixo? Pode significar que o imóvel é bom, pode significar que está alocado para um excelente inquilino com baixo risco de crédito, que o contrato é muito bom, traz maior previsibilidade, que a localização do imóvel é muito boa, tem uma chance de valorização. E o que pode ser um cap rate muito alto? Pode ser simplesmente porque o vendedor não tem poder de negociação, ele precisa de dinheiro rápido, e aí sim seria um bom negócio, mas também pode significar um imóvel extremamente mal localizado, um inquilino ruim ou vacância. Se você compra um imóvel com vacância, você vai ter todo aquele trabalho de prospectar um novo inquilino, isso vai trazer custo, porque imóvel vacante traz custos. Pode significar que você vai ter alguma despesa ali de retrofit com aquele... Bom, pode significar muita coisa. Um cap rate muito alto, às vezes não é um excelente negócio, como a gente viu na prática. Aqui no relatório, a gente pode ver quais são os cap rates que o fundo adquiriu, né? Os imóveis. 13,45%, 8,91%, 9,17%, 9,80%, 12,62%, 9,13%. Tem alguns menores aqui, né? Mais baixos também, mas em sua maioria realmente são caps um pouco mais altos. Então, na minha opinião, o primeiro fator que levou o RECT à ruína é a tese de investimentos, tá? Escolher regiões alternativas para ter um retorno maior. O segundo fator é a alavancagem. Eu trouxe aqui para a gente ver também mais um pedacinho, mais um trecho aqui da live onde o gestor fala sobre alavancagem. A gestão do passivo, o que provoca, o que induz uma alavancagem? Quando você quer comprar um ativo que você deseja, com potencial de retorno e potencial de reavaliação, né? Um potencial de apreciação no ativo, mas você não tem dinheiro suficiente naquele momento. Então você fala o seguinte: não, a gente quer comprar, por exemplo, 1 bilhão, estou sumarizando, né? E já estou entrando nos números do fundo. A gente quer comprar 1 bilhão de ativos bons, 100% alugados, com cap rate de 10, 11%, mas nós não temos 1 bilhão, nós temos 800. Então, o que a gente faz? A gente financia 200 através de compra a prazo, na expectativa de que ao longo dos anos, quando forem necessárias as amortizações, faríamos captações e novas emissões. Tá, então o fundo queria comprar imóveis, mas não tinha o dinheiro para isso. Então, ao invés de comprar só o que eles podiam, eles resolveram comprar a mais. Eu trouxe aqui alguns relatórios e desde 2019, né, que foi quando o fundo surgiu, eu fiz as contas aqui e de despesas financeiras, ou seja, com juros dos CRIs que ele tinha da alavancagem, no primeiro ano ele pagou 51,71%, ou seja, dividindo o valor que eles gastaram com dívida pelo valor do que eles recebem de aluguel. No segundo ano, em 2020, esse valor foi de 38,73. A gente pode ver que a receita aumentou um pouquinho, assim como a dívida, né, também aumentou um pouco. No terceiro ano, esse valor foi de 53,64%, e aí a gente já estava na crise ali na pandemia, a receita começou já a diminuir, olha só. Em 2022, eles pagaram 40,39% de alavancagem. Lembrando que esses valores são somente sobre o que eles recebem com aluguéis, tá? Em 2023, eles pagaram o equivalente a 32,65% de alavancagem e em 2024 a dívida equivalia a 32,04%. Se você não sabe, eu já falo para você, esse valor é alto. E quais são essas dívidas do fundo? Ele tem atualmente 3 CRIs, um com taxa IPCA mais 8,25, um de IPCA mais 7,75 e outro de IPCA mais 6,25%. Essa é a dívida atual. Mas tá, se eles têm essas alavancagens aqui, com essas taxas, e o cap rate dos imóveis são de 13%, 8,9%, 9,17%, 9,8%. Como é que houve esse descasamento se o fundo ganha mais do que ele gasta? O que aconteceu foi isso aqui, olha só.
99% dos contratos eram indexados a IGPM. E olha o que aconteceu com o IGPM em 2020 e 2021. Em 2020, o fundo começou com um acumulado nos 12 meses de 7,81% e terminou em dezembro com 23,14%. E como é que foi em 2021, quando era o vencimento dos contratos dos inquilinos do fundo? Começou com 25,71%, lá para julho já estava com uma alta de 33,83%, e aí começou a diminuir 31, 24 e terminou o ano com 17. Mas enfim, os inquilinos do RECT não aceitaram fazer a correção do aluguel pelo indexador IGPM, porque estava extremamente alto na época da crise, foi parar em mais de 30%. Então houve esse descasamento. Além disso, também houve entrega, o fundo teve uma vacância de 30% mais ou menos. Quem ficou não queria reajustar o aluguel, então eles tiveram que renegociar de alguma forma e alguns outros que tinham o contrato vencendo acabaram devolvendo de vez o imóvel. Então, o segundo fator que influenciou essa queda no RECT foi a alavancagem. E o que fazer para melhorar o RECT daqui para frente? Os cotistas do RECT, eles criaram um site chamado Quero Mudança no RECT 11. Eles estão propondo que a taxa de administração, a taxa de uma forma geral, ao invés de ser cobrado 1,17% do valor do patrimonial do fundo, eles querem que esse valor passe a ser cobrado sobre o valor de mercado, que assim seria uma taxa mais alinhada com o interesse do cotista. Afinal, em um momento de crise ou em um momento que a gestão fez uma movimentação errada, se a cota cai, o valor de mercado cai, o cotista vai sofrer com a desvalorização de capital, mas a gestão também vai passar por apuros com a diminuição da taxa de administração. A gestão já se adiantou quanto a isso, eles cortaram totalmente a taxa de administração, falaram que vão usar metade para pagar parte da dívida e metade vão distribuir aos cotistas e que vai dar aí mais ou menos uns 4, 5 centavos. Eu duvido que isso vá resolver alguma coisa. Na minha opinião, para melhorar a situação do RECT, eles têm que vender imóvel, amortizar essa dívida, de preferência totalmente ou uma grande parte dela, e só assim o RECT vai ter alguma paz e vai poder respirar um pouco. Mas quem é que vai querer comprar um imóvel que está mal localizado, né? Se comprar, com certeza vai ser uma pessoa que vai ter um poder de negociação e o fundo vai acabar não conseguindo realizar um bom lucro aí com esses imóveis. Bom, mas eu gostaria de saber de você, você é um dos cotistas do RECT, o que você acha sobre isso? A gestão começou a se movimentar, tirou a taxa de gestão, você acha que isso vai resolver alguma coisa? Você está apoiando o movimento dos cotistas? Me fala aí nos comentários, aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.